Boa tarde, pessoal. Meu nome é Adriana e eu estou como psicóloga da APAE de Serra Talhada, juntamente com... Boa tarde, pessoal. Sou Tainá Terto, estou como fisioterapeuta da APAE. E hoje a gente vai apresentar para vocês uma experiência exitosa na qual nós fazemos parte como terapeutas. Pode passar. Bom, primeiramente, a gente não pode expor o paciente, né, com nome. Então, a gente vai falar as iniciais, KES, a idade, 18 anos. A patologia é G80, que é a paralisia cerebral. E as queixas principais, tanto motoras, né, do setor de fisioterapia, como psicológicas, do meu setor. A queixa motora principal é a falta de equilíbrio, dificuldade ao realizar a marcha. As queixas principais na psicologia são resistências internas, preconceitos, né, autopreconceitos e pensamentos disfuncionais. Bom, eu vou falar primeiro sobre a nossa metodologia enquanto equipe interdisciplinar, certo? A forma que a gente trabalha aqui é uma forma conjunta. Então, o mesmo paciente que é atendido por um setor, ele é atendido por vários outros setores de acordo com a sua necessidade. O nosso paciente é atendido pelo setor de fisioterapia e pelo setor de psicologia, em conjunto, né? E quando a gente percebe que existem alguns gargalos no processo de evolução do paciente, tanto de uma parte como de outra, a gente senta e faz um estudo de caso para ver quais são as próximas condutas que irão contribuir para o desenvolvimento do paciente. E foi isso que aconteceu com o nosso. A gente percebeu que existia alguns processos internos que estavam impedindo o nosso paciente de evoluir na parte motora. E aí a gente sentou, viu a necessidade, conversou e desenvolveu estratégias para buscar promoção de saúde física e mental. E aí essa importância, né, desse olhar holístico, interdependente nas partes do indivíduo, porque ele não é só um indivíduo, né? Ele, por trás daquele indivíduo tem uma família, tem um contexto, tem limitações cognitivas, mentais, que fazem com que ele não consiga, muitas vezes, desenvolver bem na área motora. E aí, alguns objetivos alcançados na minha parte fizeram com que essa promoção de saúde acontecesse. Era um paciente que ele tinha muitos pensamentos disfuncionais em relação ao mundo, ao futuro, a ele mesmo. E aí a gente conseguiu introduzir novos pensamentos mais funcionais, pensamentos mais reais, principalmente relacionado ao que os outros vão falar de mim quando eu estiver em determinada situação. Mais especificamente, era um paciente que ele precisava usar uma bota ortopédica, uma órtese. E aí ele não se sentia à vontade em usar essa bota, porque ele percebia olhares e comentários vindos de fora. E isso fazia com que ele criasse uma resistência e tivesse preconceito com ele mesmo, né? Não aceitasse usar em determinados locais públicos, com medo, receio do que as pessoas iam falar ou pensar. E aí a gente começou a questionar as crenças dele, ele mesmo faz isso hoje. Então, ele começou a questionar esses pensamentos, pensamentos mais reais e mais funcionais, para que ele pudesse usar a bota e começar a conviver também com pensamentos que não fossem de acordo com o que ele esperasse, né? Dentro desse emaranhado de constelações psicológicas, digamos assim, a gente começou a trabalhar a autoestima dele e a aceitação. Né? O uso da bota, como a Tainá vai falar, foi o pontapé inicial para que a gente conseguisse, no processo, introduzir o novo na vida dele e ele começar a andar, né, com a bota e trabalhar essa autoestima e a aceitação dele. Por último, a gente conseguiu que ele usasse a bota ortopédica o máximo de tempo possível, e principalmente em locais públicos, aqui na APAE, para ele vir para as terapias motoras de fisioterapia. E a gente também conseguiu uma melhora significativa na saúde mental dele, na melhora dos pensamentos, como ele se enxerga diante da sociedade
E a gente ainda tem muito o que trabalhar, né, Tainá? Tainá agora vai falar da parte motora. Antes de falar dos objetivos da fisioterapia, só reforçando aqui, que nosso paciente ele realmente precisava de um olhar mais holístico, mais global, porque ele tinha parado de avançar. E quando ele parou de avançar, eu comecei a pedir a ele para vir com a órtese, porque ia dar uma melhor estabilidade a ele, ia ajudar com a deformidade que o pé dele tem. E ele sempre apresentou muita resistência. Quando eu trouxe essa questão dele usar a bota ortopédica para a terapia, que ele apresentou essa resistência, ele levou logo para a Adriana. Então, quando ele levou a queixa para a Adriana pegou e chegou para mim e fez, não, vamos conversar para a gente ver o que a gente pode fazer com ele. E aí foi onde a fisioterapia e a psicologia se entrelaçaram. Então, assim, a gente conseguiu uma via de acesso à sua resistência, à sua não aceitação, e começou a trabalhar nela a partir disso. Com alguns dias após a gente começar a trabalhar essa maior aceitação, eu pedi explicar a ele como é que funcionava o uso da órtese, e a Adriana fazendo o trabalho dela, em torno de 20 dias, 21 dias, com as três sessões com a gente, ele começou a vir de forma espontânea de órtese. A gente não precisou pedir mais, nem comentar mais. Partiu dele, né? A iniciativa partiu dele. Isso. E foi aí onde eu pude chegar como é que eu posso dizer, com mais finco nos objetivos, que, no caso, eram melhorar o equilíbrio, melhorar a força muscular dos membros inferiores, estimular a coordenação motora e melhorar o alinhamento postural. E a órtese, ela pôde me promover tanto a melhora do alinhamento postural, quanto uma melhora na força muscular e uma melhora do equilíbrio, por estabilizar o membro acometido pela sua patologia. Algumas condutas que foram realizadas foi o fortalecimento muscular utilizando faixas elásticas e tornozeleiras, treino de marcha lateral e anterior com e sem obstáculos, realização de circuitos funcionais para melhorar a sua funcionalidade no dia a dia, exercícios que estimulassem motricidade tanto grossa quanto fina e exercícios para dissociação de cintura pélvica e escapular. E o melhor alinhamento postural aconteceu porque a cada exercício utilizado, eu pedia para ele ficar se autoajustando. Ajustar sua postura, prestar atenção em como é que estava o joelho, como é que estava o quadril, como é que estavam os ombros. E isso foi dando mais consciência corporal a ele. E os treinos de dissociação de cintura pélvica e escapular auxiliaram bastante na questão da marcha. Por fim, eu coloquei aqui 3 fotos dele, uma de joelhos, uma em pé e uma só dos pés, para mostrar a melhora no alinhamento postural dele. Ela pode ser notada principalmente em ombros, quando ele está ajoelhado. Quando ele está de pé, eu consigo ver que ele ainda tem um desalinhamento no quadril, mas é por causa do encurtamento que ele tem no joelho. Mas, mesmo assim, eu já consegui melhorar esse alinhamento. E nos pés, antes ele não conseguia encostar o calcanhar no chão. Com a órtese, eu posso promover que o calcanhar comece a tocar o chão. E é isto.